Fala aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo com mais um conteúdo exclusivo para vocês. Legal? Eu espero que vocês gostem da explicação e lembrando aí sempre para você, depois de assistir lá a explicação, tudo certinho, bonitinho, não deixe de dar a sua curtida no final e nem de se inscrever, né? Porque afinal de contas, você inscrito, você pode sugerir algum conteúdo que você queira que eu trabalhe aqui para vocês, né? É isso mesmo que você está ouvindo. Se você quiser, né, que eu desenvolva algum tema específico dentro da área de língua portuguesa ou literatura ou então redação, é só você entrar lá e deixar o seu comentário que a gente pensa em fazer uma aula bem dedicada às suas dúvidas, ok? Então aí um grande abraço, bons estudos e aproveitem a aula. É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre gêneros do substantivo, ok? Então aí, para início de conversa, você precisa saber disso. Os substantivos possuem dois gêneros, que é o gênero masculino e o gênero feminino. No entanto, antes de nós falarmos sobre isso especificamente, vamos ver aqui, ó, eles ainda podem ser biformes ou uniformes. Legal? Então, olha lá. Os biformes vão possuir um termo específico para indicar o masculino e um outro para indicar o feminino, ok? Homem, mulher, garoto, garota, legal? Beleza? Então aí você marca o feminino usando lá ou a desinência feminina ou então com uma palavra diferenciada, legal? Então olha lá, o masculino, quando podem ser precedidos de palavras masculinas. Aí eu coloquei aqui algumas, o artigo definido os, ou pronome possessivo meu, seu, né? Então, palavras que estão no masculino e que normalmente vão poder acompanhar o substantivo quando ele estiver no gênero masculino. Isso se tratando lá dos biformes. Olha o exemplo aí, o rapaz visitou a mãe, ok? Rapaz tranquilo, né? Acompanhado ali do artigo definido, ok? A mesma coisa aqui, ó, meus tênis, legal, ó. Acompanhado aqui, ó, meus, legal? Então é masculino. E por último aqui, aquele ônibus está cheio, beleza? Nesses dois casos aí, nesses três casos aqui, nós temos exemplos de substantivos que estão no gênero masculino, ok? Eles aceitam o elemento masculino anterior a eles, ok? Então eles indicam o gênero masculino. Continuando, ó, o feminino vai ser o oposto do masculino, né? O feminino, quando pode ser precedido de termos femininos. Então olha lá, a, as, minha, minhas, sua, suas, tua, tuas e por aí vai. A moça visitou o pai, legal, ó, que contrasta com o rapaz. Tá vendo aí? Feminino, masculino. Minhas sandálias, diferente de meus tênis, masculino. Minhas sandálias, feminino. Ok? Aquela loja, aquele ônibus. Feminino, aquela loja. Masculino, aquele ônibus. Tranquilo, né? Isso aqui é mamão com açúcar. É mais fácil do que tomar pirulito de criança. Vai vendo isso. Olha lá, ó. Dando continuidade, então, por outro lado, né, existem os substantivos que nós chamamos de uniformes. Nesse caso, a palavra vai apresentar, o substantivo vai apresentar uma só forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, né? E a gente vai saber o gênero em algumas situações. Vamos começar então para a gente perceber como a coisa não é tão complicada. O primeiro tipo de substantivos uniformes são os chamados epicenos. Os epicenos, eles só se referem a animais que não apresentam a flexão convencional. Qual é a flexão convencional? Gato
gata, ok? Essa é a flexão convencional, beleza? Você tem uma palavrinha lá diferente para designar o feminino, legal? No caso dos epicênios, são substantivos que não apresentam essa possibilidade. A gente vai fazer a distinção do gênero acrescentando a palavra macho ou a palavra fêmea, ok? Olha lá, ó. Jacaré. Não existe jacaré, jacaroa, não é isso? É jacaré macho, jacaré fêmea. Não me pergunte como eu identifico isso. Legal? Tartaruga macho, tartaruga fêmea, ok? Formiga macho, formiga fêmea. Elefante macho, elefante fêmea. Claro que não, né? Elefante aí, com certeza você deve já ter pensado aí. Que burro, dá 0 para ele, Vanderlei. Na verdade, foi eu que falei, né? Há muito tempo atrás, lá em 1900 e Guaraná de rolha, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você ouviu dizer que o feminino de elefante é elefoa. Eu sinto muito em lhe dizer, você foi enganado durante muito tempo da sua vida. Na verdade, elefante masculino, elefanta feminino, ok? Elefanta e não elefoa. Muito menos elefante macho, elefante fêmea. Não existe. Elefante, elefanta. Beleza? Legal? Para você prestar atenção nisso, você se liga lá aos substantivos terminados em E, eles fazem normalmente o feminino acrescentando o A. Parente, parenta, presidente, presidenta, não é isso? Então é só você se ligar nisso. No caso do elefante, elefante, elefanta. Legal? Beleza, bem facinho, né? Para você não esquecer nunca mais. Olha lá, ó. Os substantivos também podem ser sobrecomuns. Como é que isso acontece? Quando, olha, só um termo se refere aos dois gêneros. Neste caso, a distinção é feita pelo contexto, né? Não tem que colocar a palavra macho nem palavra fêmea, né? Nesse caso aí, a situação é diferente. Então, olha lá o exemplo. Ó, eu te dou a palavra, a frase. A criança chorava sem parar. Quando eu falo para você a criança, você não sabe se essa criança é masculino ou feminino, né? Não existe a criança ou criança, né? Você só fala a criança. Então, esse criança aqui é um substantivo sobrecomum, porque eu só vou saber o gênero pelo contexto comunicacional. Que linda palavra, né? Quando o pai fala, ó, a criança chorava sem parar. Aí o pai vai ver, a criança estava lá com o seu vestidinho todo molhado porque ela fez xixi. Entende-se que a criança com vestidinho, né, é uma menina. Entende-se, tá? Não vamos entrar nessas questões, mas fica a dica. Legal? Então, assim, a criança aqui, ó, esse criança você vai saber o gênero pelo contexto. Legal? Olha o outro exemplo. Esse exemplo é complicado. Eu lembro que eu acho que eu deveria ter falado sobre isso antes que aquele camarada fizesse aquela entrevista, né? Eu acho que ele não teria errado, não teria falado cônjuge. Mas tudo bem, esquece isso, né? Já passou, não está mais aqui quem falou, né? O que é o cônjuge? O cônjuge é a pessoa com quem você contrai laços matrimoniais, legal? E a palavra cônjuge é sempre usada dessa forma, o cônjuge. Então, quando eu caso, a minha mulher é o meu cônjuge, legal? Ela não é a minha cônjuge, ela é o meu cônjuge, ok? Beleza? E eu sou o cônjuge da minha mulher. Então a palavra cônjuge é sobrecomum, porque você só vai saber se é masculino ou feminino pelo contexto em que a palavra foi empregada, entendeu? Então é isso aí, fica a dica também, a palavra cônjuge. E tem acento, hein? Um outro exemplo que eu trouxe para você, o indivíduo foi carregado pelas águas. Quem é esse indivíduo, né? É um homem, é uma mulher, né? É um senhor de idade já, a gente não sabe, né? É uma senhora, enfim, né? Então aí, o indivíduo
não diz exatamente quem é, só vou saber exatamente o gênero quando eu estiver lá próximo à vítima que foi carregado pelas águas, que eu vou realmente saber quem é este ser, tá bom? Então nesse caso, quando você não sabe o gênero, se é masculino ou feminino, e você só consegue definir isso pelo contexto, a gente chama de sobrecomum, tá legal? E por último, para você ficar mais tranquilo, existem os chamados comum de dois gêneros, que são aqueles substantivos bonitinhos que eles não mudam, legal? Olha lá, é uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino, só que neste caso você vai antepor o artigo masculino ou pronome masculino, o artigo feminino ou pronome feminino, vai ficar a seu critério. Olha lá, ó. O artista fez uma bela apresentação. Tá vendo aqui, ó? O artista, esse artista aqui, gênero masculino, ok? Se eu quiser passar esta frase para o feminino, ora bolas, é só mudar, ó, o artista, a artista, legal? Se eu quisesse manter aqui a mesma frase, eu poderia ter feito a artista fez uma bela apresentação, sem problema nenhum, né? Legal? Então aqui, ó, só muda pela anteposição do artigo masculino ou feminino. Nesse caso aqui, ó, é comum de dois. Quando é sobrecomum, eu não posso falar o criança, a criança. Viu a diferença? Aqui não, eu posso falar o artista, a artista. Eu posso falar o dentista, a dentista. Legal? Eu posso falar o jovem, a jovem. O colega, a colega. E por aí vai. Legal? Então, esses aí são substantivos comuns de dois gêneros. Muito fácil, né? Olha lá, vamos dar continuidade, porque atrás vem gente. Então, a gente viu que o substantivo pode ser biforme e uniforme. Os substantivos também se flexionam em número para indicar a quantidade de seres. Legal? Então, quando eu falo em quantidade, quando eu falo em número, em quantidade, automaticamente deve vir à sua mente, né, singular e plural. Ok? Então, quando eu estiver falando em número, eu estou, na verdade, falando de singular e plural. Então, ó, sendo assim, é correto dizer que existem duas formas para indicar o número dos substantivos. Acabei de falar, né? É o singular e o plural. Então eu coloquei aqui, ó, algumas frases no singular e ao lado eu pus a mesma no plural. Então olha lá, o menino foi à festa, o menino no singular, passei para o plural, os meninos foram. Veja que isso aqui é uma regrinha de concordância básica que a gente vai ver, né? Isso aqui é um sujeito simples, está no singular. O verbo vai ficar no singular, porque a regra principal da concordância é justamente essa, né? O verbo precisa concordar lá, ó, com o sujeito. Legal? Passei para o plural, os meninos, eu não posso falar os meninos foi. Eu tenho que falar que os meninos foram. Professor, se eu falar os meninos foi, você entende? Entendo, mas para você não correr o risco de ficar falando besteirinha por aí, né? É melhor você se ligar no que eu estou falando. Os meninos foram à festa, tá legal? Então, plural de o menino foi à festa, os meninos foram à festa. O jornal noticiou fatos estranhos. A mesma coisa, ó, o jornal, singular, substantivo jornal, plural. Os jornais noticiaram fatos estranhos. Fatos estranhos já estava no plural. Legal? Beleza? Ó, esse a festa aqui eu não coloco no plural, tá vendo aqui, ó? Porque isso aqui, ó, é uma locução adverbial, e locução adverbial não tem, né? Você não vai colocar no plural, ok? Assim como os advérbios você também não coloca no plural. Você já viu plural de lá, ou plural de aqui, né? Plural de dentro, né? Plural de fora, né? Não existe, tá bom? Então, por isso que fica no singular, é uma locução adverbial. Legal? Então, olha lá. Ó. O cachorro quente estava frio. Hã?
o cachorro quente estava frio. Aqui você tem aqui, ó, um substantivo composto. Lembra lá quando nós vimos substantivos, classificação? O cachorro quente, substantivo composto. Vou passar para o plural. Os cachorros quentes, né? Substantivo mais qualidade. Então, os dois vão para o plural. Os cachorros quentes estavam frios. Muito fácil, né? Legal? Tranquilinho. Ó, dei outro exemplo aqui de composto. O arranha-céu parecia infinito, colocando no plural, os arranha-céus, no plural, pareciam infinitos. No caso aqui, ó, arranha é verbo, né? Se é verbo, não vai para o plural. Só o outro elemento é que vai para o plural. É o mesmo caso de beija-flor, né? Beleza? Então aqui, ó, arranha-céu vai ficar os arranha-céus. Legal? Pareciam infinitos. Bonitinho, né? O balãozinho caiu na mata, colocando balãozinho no plural, vai ficar os balões, joga o S lá para trás e coloca o zinho no meio. Legal? Os balõezinhos caíram na mata. Bem fácil, né? A mesma coisa acontece com pastel, vai ficar pastéisinhos. Hotel vai ficar hotéisinhos. Coronel, coronéisinhos. E por aí vai, né? Então é só você se ligar. Caso você queira lá uma aula específica sobre plural dos substantivos compostos, né? A gente entra num detalhe e faz lá uma aula para você, tá legal? Mas eu acho que aqui a gente deu mais ou menos para te mostrar, né, as duas formas de indicar o número do substantivo. É a forma singular e a forma plural. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Olha lá, por último, podemos dizer ainda que os substantivos se flexionam em grau, né? No caso do substantivo, a gente está falando de graus que indicam o aumento ou a diminuição do tamanho, né? Então, olha lá, ó. Podemos dizer ainda que os substantivos flexionam-se em grau para se referir ao tamanho e também para emprestar significado pejorativo, afetivo e etc. Né? A gente vai ver isso aqui rapidinho. Fora o grau normal, né? Se eu pego para você e falo a palavra casa, ela está no grau normal, beleza? Então, fora esse grau, que é o normal das palavras, são dois os graus dos substantivos, aumentativo e diminutivo. O primeiro, que é o aumentativo, indica o aumento do tamanho do ser. O segundo, que é o diminutivo, vai indicar lá a diminuição, né? É o óbvio ululante isso, né? Veja, então olha lá, naquela rua tem uma linda casinha de alvenaria. Eu tenho aqui, ó, a palavra casinha, de alvenaria, né? Casinha. Todo mundo sabe que casinha vem de casa. Coloquei aqui, ó, um sufixo aqui atrás, ok? E quando você ouve a palavra casinha, né? Claro que ela está revestida de um teor semântico emotivo aí, vamos dizer assim, legal? Mas todo mundo sabe que, no geral, a ideia que se quis passar era uma ideia de diminuição do tamanho. De repente era uma casinha pequena, modesta, né? Ok? Continuando, olha lá, meu amigo mora num tremendo casarão. Olha, senti uma certa inveja aqui quando ele falou casarão. Sai, olho gordo, né? Então, olha lá, ó, casarão, meti o sufixo aqui atrás, né? Aumentei o tamanho, estou indicando ali o tamanho enorme da casa do amigo dele, ok? Se fosse só isso, estava bom. Só tem uma pequena observação aí. Olha lá, o grau pode ainda ser subdividido em dois elementos. Ele pode ser o grau analítico ou sintético. Vamos ver aqui cada um deles. O nome é estrambólico, mas não é difícil não. Quando que nós podemos dizer que o substantivo está no grau analítico? Simples, né? Você vai ter ao lado do substantivo, eu não quero dar nome, né? Mas são adjetivos. Você vai ter palavras como essas, ó, grande, enorme, imenso, colossal, para indicar o aumentativo, legal? E por outro lado, você vai ter lá pequeno, pequenino, miúdo,
minúsculo e etc. Para indicar o diminutivo. Olha o que eu estou falando. Ele tem um nariz enorme. Eu tenho aqui o substantivo nariz, ok? Beleza? E ao lado dele eu tenho o adjetivo enorme, que está me dando aqui o aumento do tamanho. Não é um nariz normal. Ele tem um nariz. Não, ele tem um nariz enorme, ok? Uma coisa é você dizer, e olha que nariz bonito. Outra coisa é você dizer, nossa, que narigão, né? Então aí você está comunicando outra coisa. Olha, a cozinheira fez doces miúdos, né? Ok? Doces miúdos. Substantivo, olha lá, ó, adjetivo. Então, na verdade, esse é o grau analítico. O substantivo vem lá acompanhado com uma palavrinha, uma dessas, podem ser outras também, né? Para indicar esse aumento ou essa diminuição do tamanho, tá bom? Isso é o analítico. Joana tem um grande coração, ó. Substantivo coração, olha lá a palavra anterior, né? Seu nariz pequenino é engraçado. Ó, o nariz aqui, ó, pequenino é a palavra que está me dando essa ideia de tamanho, né? Então, nariz pequenino é o contrário de nariz enorme. Aumentativo, diminutivo, ok? Aumentativo aqui também, ok? Bem tranquilinho isso, não é difícil não. Legal? Então vamos lá. Quando nós falarmos sobre adjetivo, aí eu vou comentar mais com vocês essa questão de a mudança da posição do adjetivo antes ou depois do substantivo, né? Você falar de homem pobre, pobre homem, né? Tem uma diferença aí de sentido, mas a gente vai falar nisso quando estivermos dando ênfase a adjetivo, ok? Então vamos lá, continuando, nós temos aqui, ó, agora vamos falar do grau sintético. Neste caso, acrescentam-se sufixos aos substantivos para indicar os respectivos graus. Legal? Então você pega lá, ó, ele tem um narigão. Veja que aqui é uma palavra só, diferente do analítico, né? No analítico ele tinha um nariz grande, né? Aqui não, eu pego só a palavra nariz, tá legal? Coloco lá atrás, ó, o sufixo, tá? Ocorreu aqui um elemento aqui, a gente não vai falar sobre metaplasmos aqui agora, tá legal? Mas isso aí é assunto para uma aula inteira, né? Se bobear. Então, olha lá, ele tem um narigão, ok? Você tem aqui o sufixo, uma palavra só. A mesma coisa aqui, a cozinheira fez docinhos, lembra? Doces miúdos, aqui ela fez docinhos, né? Ok? Então aqui, ó, botou lá atrás o sufixo indicando a diminuição do tamanho dos doces. Olha lá, ó. O fogaréu destruía a mata. Fogaréu aqui, ó, vem de fogo, né? Ó, fogaréu é muito fogo, é um fogo enorme, legal? Então aqui, me indicando aqui o aumentativo. E atrás da casa tinha um riacho. Riacho diminutivo de rio, né? É um riozinho pequeno, não é um rio grande. Então, rio pequeno é analítico. Riacho é sintético, porque eu peguei a palavra rio e coloquei lá atrás o sufixo para dar essa ideia de tamanho. Viu como não é difícil? É bem facinho? Bom, bem fácil. No entanto, contudo, todavia, às vezes o grau do substantivo pode ter outros valores. Você sabia disso? Olha lá, ó. Imagina a cena, você vai sair com a sua melhor amiga, ela olha para você e fala, nossa, que vestidinho cafona esse seu, né? Olha lá, quando ela olha para sua cara e diz que vestidinho cafona esse seu, eu te diria uma coisa, você está precisando rever a sua lista de amigos, né? Porque ela acabou com o seu vestido aqui, mulher. Olha lá, ó, vestidinho cafona. Esse diminutivo aqui que você está vendo, ele não está apenas, né, ou somente passando essa ideia de pequenez, mas ele também está me passando a ideia de crítica, né? Ela está sendo ridicularizada pelo vestido que ela está usando. Legal? Nesse caso aí,
eu digo que o adjetivo está sendo, desculpa, o diminutivo está sendo usado com sentido pejorativo. Legal? O que é pejorar? É você zoar, né? É você criticar alguém, né? Sem muitas vezes fundamento. Tá legal? Então aí ela está sendo pejorativa, ela está sendo sarcástica, ironizando, ridicularizando a colega sem necessidade. Eu tenho certeza que você tem alguma colega ou algum colega que se veste cafonamente. Legal? Mas não é o caso. Bom, então, ó, esse é um valor do substantivo, né, lá no diminutivo. Ele pode me passar essa ideia de pejorativo, legal? E por outro lado, olha essa frase. Vejam, este é o meu filhinho mais velho, já tem 28. Olha lá, ela fala que esse é o filhinho mais velho, que ele já tem 28. Ora bolas. Tá vendo aqui o filhinho? Esse filhinho não é diminutivo, esse camarada não usa fraldas e nem chupa chupeta mais, né? Ele já tem 28. Então esse filhinho aqui, ele me dá uma ideia de afetividade, de emotividade, né? Nesse caso aqui, é o substantivo sendo usado para indicar ideia de emotividade ou afeto, ok? Eu acho que você deve ter entendido, né? O sentido lá do pejorativo, o sentido aqui do emotivo, do afetuoso, né? Eu acho que deu para você entender perfeitamente. Nem sempre o diminutivo, né, quer indicar essa coisa do tamanho apenas. A mesma coisa se fosse aqui, ó, filhão. Vejam, este é o meu filhão mais velho, né? A mesma coisa, esse filhão aqui seria no intuito de passar a ideia de afeto, emotividade. E já que estamos falando de aumentativo e diminutivo, eu quero te lembrar que nem todas as palavras que terminam com ão estão no aumentativo, tá legal? Por exemplo, a palavra portão não é aumentativo de porta. Assim como a palavra cartão, no cartão de crédito, não é aumentativo de carta, tá bom? Então você tem que se ligar no contexto, porque afinal de contas, língua portuguesa não é matemática. Na matemática, 2 e 2 serão sempre 22, né? Porque 2 mais 2 é que são 4. 2 e 2 serão sempre 22. Legal? Na língua portuguesa não. Você está vendo que uma palavra ela pode assumir sentidos, conotações, semânticas diferentes dependendo do contexto e dependendo também da situação comunicacional. Legal? Então se liga para você não confundir alhos com bugalhos. Legal? Beleza. Eu acho que deu para você entender. Vou então parar por aqui. Lembrando para você, vai lá, curte a minha página, ok? E não esquece, tá? Se inscreve. Caso você queira que eu fale de algum assunto específico, deixa lá o seu recado, que eu estou sempre entrando, estou sempre vendo os vídeos, de repente tiro, edito, coloco, e a gente está sempre trabalhando, né? E aí eu vejo lá, a Raimunda pediu para eu falar sobre isso aqui, né? Eurivaldo pediu para eu falar sobre esse outro. Então eu vou lá e comento o assunto que vocês pediram. Eu não conheço nenhum Eurivaldo, tá bom? Um abraço e até a próxima.